Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje nós temos uma história fascinante, Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Um livro que trata de uma história importantíssima para os tempos em que se fala tanto em guerra ou terror. Pois bem, agentes de Cuba foram infiltrados na extrema-direita norte-americana, em Miami, por ali, para evitar que ocorressem novos atentados contra Cuba, como estavam acontecendo, inclusive causando muitas mortes, muitas destruições. Esses cidadãos cubanos foram finalmente presos pelo FBI. E apesar de uma série de tentativas, que incluem inclusive a participação do Prêmio Nobel de Literatura Gabriel Garcia Marques, levando uma carta de Fidel Castro para o presidente Bill Clinton, foi impossível evitar que eles fossem presos. E pior do que isso, encontram-se praticamente separados, em condições muito adversas, pode-se dizer, humanamente muito ruins, muito duras. E esse caso vem à tona graças, mais uma vez, à pena brilhante desse mineiro de Mariana, que é Fernando Moraes, que está aqui conosco, para nossa alegria e satisfação. Esse programa Cidadania, que também tem a participação do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, que já leu, devorou o livro, devorou, como ele mesmo aqui estava confessando, não só por ser um fã, como sabemos, somos todos de Fernando Moraes, mas também pela importância desse tema. Muito obrigado, senador, também pela presença aqui. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui. Obrigado, senador. É recíproco. É um privilégio. Fernando, você disse que estava no rádio São Paulo, aí veio a história, lá em 1998, de que foram presos 10, antigamente eram 10, agora são 5. Originalmente eram 10. Né? E aí você já naquela hora deu o estalo. Isso é um Estava livro... num táxi. Estava num táxi, ouvi em a São Paulo. notícia em São Provavelmente Paulo, um engarrafamento. no meio de um engarrafamento infernal daqueles com a minha mulher, fim de tarde, e no meio do noticiário internacional, o locutor falou, foram presos hoje, acabam de ser presos, foram presos hoje em Miami, 10 agentes cubanos infiltrados em organizações de extrema-direita. E na hora eu falei com minha mulher. Falei, isso aí tem pelo menos uma reportagem, ou, conforme foi, capaz de ter um livro. E comecei, fui atrás. Na verdade, originalmente eles eram 14. Quando o FBI prendeu todos numa operação simultânea, daquelas coisas aparatosas que o americano gosta de fazer, parece filme, com máscara ninja, helicópteros e tal, 200 homens foram mobilizados numa madrugada de sábado em Miami, Tampa e Key West, tudo na Flórida. Tudo da Flórida. Tudo na Flórida. Originalmente eles eram 14, nesse dia já eram 13, porque um já tinha voltado para Cuba, já tinha sido chamado de volta. Uhum. Dos 13, 3 estavam provavelmente na balada, porque eram jovens, de madrugada, Miami e tal, deviam estar se divertindo. Chegaram em casa de madrugada, viram aquela coisa, cada um na sua casa, moravam em casas diferentes, não se conheciam uns aos outros e escapuliram. Sobraram 10, foram presos 10, desses 10, 5 traíram e entregaram. Os outros 5 fizeram um acordo de delação premiada com o governo americano, foram colocados em liberdade, e 5 disseram, não vamos fazer acordo porque nós não estávamos aqui espiando os Estados Unidos, nós estávamos aqui espionando e fiscalizando organizações de extrema-direita, de exilados cubanos, que estavam patrocinando, terroristas, que estavam patrocinando e financiando e pagando atentados à bomba contra a indústria turística de Cuba, que era o que estava salvando a economia cubana depois do fim da União Soviética. Porque acabou da noite para o dia, o PIB de Cuba caiu 75%. E aí o turismo começou a salvar a economia. E do outro lado... Virou a principal receita. A principal fonte de receita. Inverteu. O açúcar caiu e o turismo salvou. E eles estavam botando bomba em hotel, botando bomba em avião, derrubaram avião cheio de gente. Mataram turistas italianos. Um hotel lá. O Di Celmo. Exatamente. Fábio Di Celmo. E aí eu fui atrás, comecei a pedir para os cubanos, olha, eu quero entrar nessa história.
E no começo, Cuba sequer admitiu que eles eram agentes. Mas em 2000 eles foram presos, foram julgados, foi o mais longo julgamento da história da Flórida, e um julgamento injusto. Um funcionário americano, o Robert Pastor, Bob Pastor, que era subsecretário de Estado no período do Clinton, na época do julgamento, ele deu uma declaração muito interessante. Ele disse o seguinte: julgar agentes de inteligência cubanos em Miami dará um resultado tão injusto quanto julgar agentes de inteligência israelenses em Teherã. Sabe? Então, Miami era evidentemente uma sociedade intolerante, viciada, que era previsível que eles iam pegar as penas que pegaram. Então, tem um deles que está condenado a 2 perpétuas. Ele brinca muito, né, dizendo: pô, mas eu sou comunista, não acredito em Deus, eu vou ter que morrer 2 vezes. Vou ter que morrer, nascer de novo. E ser condenado de novo. Para poder cumprir as 2 perpétuas. E um cara que não cometeu nenhum crime do ponto de vista de morte, que estava defendendo a pátria dele. Sim. Estava defendendo a pátria dele. Exatamente. Não fez nenhum ato terrorista. Não. Nada disso. Condenado dessa maneira. Agora, senador, o senhor, como leitor voraz desse e outros livros do Fernando, né, tem aqui um personagem que é central na história, que é fascinante também, que é do conhecimento pessoal dos dois, que é o Prêmio Nobel Gabriel Garcia Marques, que fez a ponte de entregar a carta. O senhor, pelo que leu, pelo que avaliou, e como é que o senhor sente essa... É uma relação pessoal. Eu vou contar isso, mas primeiro eu vou falar do livro. O livro, todo livro, para ser bom, precisa primeiro de um grande escritor. Primeira coisa. E isso aqui nós temos. Quem já leu Olga, quem já leu Chateau, sabe disso. Não precisa de falar. Mas, além disso, precisa de outras coisas. E esse tem. Primeiro, uma boa história, que você, como escritor, sacou ao ver a notícia. Podia até não ter dado história. Claro, às vezes não dá. Segundo, bons personagens. Sim. Como o cara que vai para uma ação fora do país dele, como se estivesse fugindo do seu país para defender o seu país. Veja que é um negócio esquisito. E Nem a mulher sabia, sabe. nem os filhos, Nem a ninguém mulher. sabia. A filha sofre horrores na escola, porque o pai é visto como traidor. Desertor. E foi desertor de Cuba e foi lutar por Cuba. E era um herói da guerra de Angola, piloto de tinha sucesso. lutado em Angola. Então tem grandes personagens. E depois tem história com H, como essa da Guerra Fria, que está aí retratado. Agora, tem uma coisa que, sinceramente, que me satisfez mais. É que quase que você inventa um novo gênero. É o gênero do romance. Vou botar assim, romance, jornalismo de suspense e de espionagem. Porque o Truman Capote inventou isso, de você escrever uma reportagem como se fosse um livro... Reportagem policial, ficção. no caso dele, né? No caso dele, era policial, A Sangue Frio, que é um livro maravilhoso e que deu um filme excelente. É uma escola. Aliás, o filme foi feito em cima do livro. Sim. Não foi a história do livro, é a história dele fazendo o livro. Aí eu vou concluir dizendo uma dívida sua. Então, esse livro é de romance de espionagem, mas romance entre aspas, que é totalmente verídico. É uma reportagem de espionagem, que isso a gente não tem por aí. A gente tem romances de espionagem, não é isso? Claro. A gente tem reportagens, mas essa coisa é formidável. Agora, o que é que fica devendo? Aí depois eu falo do Clinton e do outro. Você está devendo a gente o livro do livro. Making off, chamado Making off. Making off que se faz em cinema. Mas em livro também dá. Eu nunca esqueço um grande livro que eu já li na minha vida, muitos anos atrás, estava esquecido, que é Os Falsos Moedeiros, do Gide, que ele fez um pequenininho chamado Os Diários dos Falsos Moedeiros, que é tão bom quanto o livro. Você conhece também? Sim, é tão bom quanto o livro. É o subsolo do livro, É o subsolo do livro. O que vai acontecer com o cara, o que vai acontecer com as pesquisas, as dúvidas dele. Você está precisando fazer isso. Sabe, só para aproveitar, para não perder a oportunidade, eu fui procurado tempos atrás por um diretor de cinema de São Paulo que queria fazer um filme, aproveitando o meu livro A Ilha, foi escrito 40 anos atrás, mas não para fazer um filme sobre Cuba. Fazer um filme sobre um jovem jornalista de esquerda durante a ditadura militar, que decide, que era eu. Só para chegar lá já era complicado. A primeira vez que eu fui a Cuba, e já foi depois disso, foi em 82. Isso foi em eu tive que ir por Madrid.
Sim, não Era havia. um negócio esquisito, Eu, a complicadíssimo. primeira Voltei vez- pelo Peru. Né? Sim, era muito complicado, não tinha voo direto. Não podia carimbar seu passaporte, porque era proibido. Era tinha uma proibido, advertência, claro. Tinha advertência. Tinha Então, escondido. no fundo, Em essa sua 82, hein, ideia, já a abertura. essa sua ideia sobre esse livro, o rapaz, depois ele desistiu, não sei porquê, mas eu acho que continua sendo uma boa ideia, que é a história que está escondida debaixo da história, né? E o que eu fico curioso é como é que você conseguiu